Neste tutorial abordaremos as regras de pontuação do IFBR. O ato de medir determina a quantidade ou extensão de um atributo comparando com um padrão. Pela medida, podemos expressar numericamente as qualidades de um fenômeno. Medidas são comuns no nosso dia a dia, sendo algumas muito objetivas, como a temperatura e sobrevida. Mas é um desafio medir atributos não tão objetivos, como é o caso da funcionalidade humana. Qualquer instrumento de medida deve ser válido e confiável. A confiabilidade está relacionada à reprodutibilidade, o quanto a medida é replicável e consistente. Quer dizer, quando você usa aquela medida em momentos diferentes, deve encontrar o mesmo resultado, assim como quando pessoas diferentes a usam. Numa medida confiável, se houver mudança do score, concluímos que houve mudança do atributo e que não foi um erro de medida. Um instrumento é válido quando ele realmente mede o atributo que ele pretende medir. Por exemplo, uma escala de ansiedade está realmente medindo a ansiedade ou está medindo o estresse? O treinamento na aplicação do instrumento é uma etapa fundamental para diminuir o erro de medida e aumentar a confiabilidade ou reprodutibilidade do IFBR. Para diminuirmos a possibilidade de erro de pontuação, devemos conhecer as definições e os componentes das 41 atividades, conhecer as regras de pontuação e ter habilidades para coletar as informações necessárias para a pontuação. As informações devem ser coletadas da fonte mais confiável, o próprio indivíduo, prontuário, laudo ou alguém que conviva com o indivíduo, podendo também ser a soma de várias fontes. Às vezes, as informações não são ditas espontaneamente. Além de indagar se o indivíduo faz determinada atividade, devemos perguntar como ele faz, se houve modificações ou adaptações. E se a pessoa não faz uma atividade, investigamos se um facilitador mudaria a pontuação, para identificarmos a existência de barreiras. Por exemplo, se um cadeirante não faz a transferência cadeira de roda-cama habitualmente, porque não tem uma tábua de transferência. Outra questão importante é em relação à habitualidade da tarefa. Às vezes, o indivíduo faz a tarefa em determinadas ocasiões e em outras não. Temos que saber o que é o habitual e não o eventual. Para fazermos uma boa entrevista, temos que conhecer as 41 atividades, saber a que o título se refere e todas as suas etapas. No exemplo dado, temos que saber que mudar e manter a posição do corpo inclui manter-se em determinada posição, mudar de posição como virar-se na cama, deitar, sentar, levantar, inclinar e realizar transferências entre cadeiras, por exemplo, para o vaso sanitário, cadeira de roda-cama, cadeira de roda-chuveiro. Além disso, é importante investigar, além da independência na tarefa, se há alguma modificação ou adaptação. Exemplo, o cadeirante que se transfere para o vaso quando tem uma barra e habitualmente ele tem, pontua 75. O cadeirante que conseguiria se transferir com a barra, mas normalmente não tem esse aparato, será 50 se realiza a atividade com alguém ajudando, ou 25 se não realiza a transferência, porque não tem nem a barra e nem ninguém para ajudá-lo. Neste último exemplo, configura-se duas barreiras, produto e tecnologia, a barra, e apoio e relacionamento, falta do cuidador. Como podemos ver, é fundamental para o entrevistador conhecer as atividades e suas formas de adaptações e modificações. Não existem perguntas prontas. O entrevistador deve investigar se o entrevistado faz a atividade e, se faz, como ela é feita. Muitas vezes, facilita pedir para o avaliado descrever a forma como ele realiza a atividade. Se a pessoa tem dúvida sobre a atividade, o entrevistador pode fornecer exemplos.
A pontuação deve se basear na informação mais confiável. Outra definição importante é que o IFBR pontua o desempenho, o que o indivíduo faz e não o que ele poderia fazer. Pontuando pelo desempenho, que é o que ele faz no ambiente habitual, estamos incluindo as barreiras e os facilitadores na nossa pontuação. Se por acaso o nível de independência varia com a hora do dia, exemplo, um paciente com esclerose múltipla, que faz determinada atividade pela manhã, mas não faz à tarde por fadiga, devemos pontuar o score mais baixo. Às vezes o desempenho, além de barreiras e facilitadores, é também afetado por escolhas pessoais. Essa questão nos leva a uma exceção na pontuação por desempenho. Quando o avaliado não faz uma atividade por escolha pessoal ou circunstância de vida, devemos pontuar pela capacidade. Por exemplo, o cadeirante que tem carro e não utiliza transporte público adaptado disponível no seu município por uma opção pessoal. Pontuamos a capacidade, que é inferida pelo examinador. Se ele tem capacidade de utilizá-lo sozinho, será 75, já que é adaptado. Se ele precisasse de auxílio de terceiros, seria 50. Se não conseguisse realizar, por exemplo, porque no caminho até o ponto de ônibus há um obstáculo para a cadeira, seria 25, com barreira, produto e tecnologia. Como já falamos em alguns exemplos anteriores, a pontuação é 100, 75, 50 e 25, sendo 100 independência completa, 75 independência modificada, 50 necessita do auxílio de terceiros, mas participa da atividade, 25 não realiza ou não participa da atividade. Para pontuar 100, investigamos como o indivíduo faz a atividade. Faz sozinho, sem o auxílio de ninguém? Isso inclui não precisar de supervisão ou preparo. Se ele faz sozinho, temos que saber se ele faz sem nenhuma modificação ou adaptação ao considerado normal para a maioria das pessoas, levando em consideração sua idade e sexo. Se faz de maneira segura e em velocidade normal, considerando sua idade e sexo, e não modificou ou adaptou a tarefa, a pontuação é 100. Se a pessoa faz a atividade sozinha, quer dizer, não necessita do auxílio de terceiros, nem para supervisão, incentivo ou preparo, mas modificou a forma de fazê-lo, ou faz de forma adaptada ao que é considerado normal para sua idade e sexo, então pontuamos 75. Se a presença de terceiros é necessário para auxiliar na tarefa, pode ser com supervisão, preparo ou incentivo, ou executando parte da atividade pelo avaliado, pontuamos 50. Para pontuarmos 50, é necessário que o indivíduo participe de alguma etapa da atividade. Se for necessária a presença de 2 ou mais pessoas para auxiliar naquela atividade, a pontuação deverá ser 25, mesmo que o paciente participe de alguma forma. Na pontuação 25, o indivíduo não faz a atividade ou é totalmente dependente de terceiros para realizá-la, não participa de nenhuma etapa. Por exemplo, o indivíduo é cego, não realiza a atividade de enxergar, 25. O indivíduo é totalmente dependente na transferência cadeira-cama. Outros fazem a transferência e ele fica totalmente passivo, também pontua 25. Se alguma atividade pontuar 25, devemos investigar se a causa dessa pontuação é uma barreira. Se houvesse um facilitador, o indivíduo deixaria de pontuar 25? Por exemplo, a pessoa com deficiência auditiva que não conversa porque não tem um aparelho auditivo. Se tivesse, passaria a pontuação para 75, se ela fosse independente na colocação desse aparelho, ou 50, se necessitasse de auxílio de terceiros para a colocação. Nesse caso, mantemos a pontuação 25
e assinalamos ao lado a barreira produto e tecnologia. A habitualidade deve ser levada em conta. Às vezes, a pessoa descreve situações em que ela tem, por exemplo, independência modificada naquela atividade e em outros momentos não. Por exemplo, um cadeirante que consegue passar para a cama porque sua cama tem uma altura adequada, mas não consegue para uma cama alta. Às vezes tem essa situação em uma consulta médica. Quando o fato é eventual, devemos optar pelo que ocorre habitualmente. Agora, se a pessoa evita uma atividade porque existe uma barreira para fazê-lo, devemos pontuar 25. É o exemplo do cadeirante que só socializa quando sabe que os ambientes são adaptados, evitando sair, porque a maioria dos ambientes não é adaptado. Então, a socialização deverá ser pontuada como 25, sendo sinalizada a barreira produto e tecnologia. Relembrando, pontuação 100. Realiza atividade de forma independente, sem nenhum tipo de adaptação ou modificação, na velocidade habitual e em segurança. Não tem restrição ou limitação para a atividade da maneira considerada normal para uma pessoa da mesma idade, cultura e educação. Pontuação 75. Realiza a atividade de forma adaptada, sendo necessário algum tipo de modificação ou adaptação, ou realiza a atividade de forma diferente da habitual ou mais lentamente. Pontuação 50. Realiza a atividade com auxílio de terceiros, participando de alguma etapa da atividade, inclui preparo e supervisão. Não realiza a atividade ou é totalmente dependente de terceiros para realizá-la. Não participa de nenhuma etapa da atividade. Lembrar que a barreira deve ser investigada. Aqui falamos um pouco sobre os tipos de barreiras. O IFBR considera as barreiras descritas na CIF. Produtos e tecnologia são os produtos naturais ou fabricados pelo homem, ou equipamentos e tecnologias. Pode ser uma medicação, um aparelho de auxílio, instalações arquitetônicas como rampas e placas de sinalização. A barreira ambiente são as características dos terrenos, clima, luz, som, greves, conflitos e guerras. A barreira apoio e relacionamentos são as pessoas ou animais que fornecem apoio físico ou emocional, educação, proteção e assistência. Também se refere ao relacionamento com outras pessoas na casa, no trabalho, na escola, durante brincadeiras. Esse capítulo não engloba as atitudes das pessoas que fornecem o apoio. Por exemplo, família, conhecidos, cuidadores, profissionais de saúde. A barreira atitudes se refere às atitudes individuais ou da sociedade, por exemplo, discriminação e preconceito. Na barreira serviços, sistemas e políticas estão incluídos os serviços que são a provisão de benefícios, programas estruturados em vários setores da sociedade que podem ser públicos ou privados. Os sistemas são os controles administrativos, são autoridades governamentais. As políticas são as normas, regulamentos e leis. Quando estivermos preenchendo o IFBR infantil e infanto-juvenil, devemos observar qual é a pontuação máxima permitida para cada atividade por idade. As tabelas estão disponíveis no manual. Mesmo que o indivíduo consiga fazer a atividade sem o auxílio de terceiros ou modificações, e deveria pontuar 100, se a pontuação máxima ditada pela tabela for 50, devemos pontuar 50. Após pontuarmos as atividades em cada um dos 7 domínios, devemos calcular o total daquele domínio.
Após pontuarmos os 7 domínios, pontuamos o score total do IFBR. Para o cálculo dos domínios, devemos somar todas as atividades daquele domínio e calculamos qual é a porcentagem da pontuação máxima possível daquele domínio, que é 200 no sensorial, 500 na comunicação, 800 na mobilidade e cuidados pessoais, 500 na vida doméstica e educação, trabalho e vida econômica e 800 na socialização e vida comunitária. Para o cálculo total do IFBR, somamos todos os 7 domínios e calculamos a percentagem da pontuação máxima dos 7 domínios, que é 700. Aqui temos o exemplo da pontuação do domínio Socialização e Vida Comunitária. Somamos as 8 atividades com o resultado de 350. 350 é 43,75% da pontuação máxima do domínio, que é 800. No exemplo da pontuação total, a soma de todos os domínios foi 568,82, que é 81,26% da pontuação máxima possível, que é 700, sendo então o score total do IFBR nesse exemplo 81,26%. As barreiras externas são sinalizadas, mas não pontuadas. A pontuação das barreiras está embutida na pontuação por desempenho. O modelo linguístico também não é pontuado, somente preenchido. Qualquer dúvida, nos envie um e-mail para contato@if-br.org.br. Obrigada!